Olá, então hoje vamos falar aí sobre o Behavior Driven Development, né? Que assim, na minha forma de concepção aí é um estilo de TDD, né? Não é uma técnica diferente de TDD, mas um sabor de TDD diferente. Tem algumas coisinhas mais específicas, tá? E a gente vai entender a motivação do porquê que algumas pessoas preferem utilizar essa técnica, porque que em alguns casos, né, ela acaba sendo mais adequada aí do que o TDD. E vamos entender um pouquinho como isso funciona, certo? Então imagina o seguinte cenário, né? Você tem lá o cliente, ele vai e explica lá o negócio dele lá para o desenvolvedor normalmente já vai maquinando ali como que ele vai implementar aquilo, né? As regras, né? E tal. No caso aí, sendo um desenvolvedor de TDD, ele já vai imaginando ali quais os cenários de teste que ele vai criar ali, né? Dentro daquele negócio ali do cliente, certo? E aí o cliente, então o cliente vai passando aquele conhecimento e o desenvolvedor já vai elaborando ali o sistema, né? Então, usando o TDD, ele vai lá, né, começa a escrever os testes de acordo com aqueles requisitos do cliente, né? E aí pelo TDD ele vai criando o código, né? À medida que ele vai definindo os testes. Então, escreve o teste, faz o código, teste, código, certo? E aí chega o desenvolvedor todo contente, né? E fala assim para o cliente: olha aí o que eu implementei, ó, tá tudo pronto, ó. Aí roda, mostra para ele verdinho, tudo contente, né? E aí ele vira pro cliente e fala assim: dá uma olhada nos testes aí, vê se é isso mesmo aí que você queria que eu fizesse, né? E aí o cliente pega, dá uma olhada ali naquele monte de código, né? Que os testes normalmente são escritos na linguagem, né? Na mesma linguagem da implementação. Então ele olha ali, fica meio ali com... e ele percebe que existe ali um precipício ali, né? Entre ele e os testes, né? Porque ele não fala aquela língua, né? Então, assim, ele tá longe de conseguir. Não só tá longe, mas tem um buraco aí, mesmo estando longe, tem um buraco entre ele e esses testes aí, que não deixa que ele entenda bem isso daí, certo? Então, assim, o feedback que o desenvolvedor esperava que o cliente desse a partir dos testes, né? Ou seja, não, esses cenários aqui estão de acordo com o que eu queria. O cliente não vai conseguir fazer isso, certo? Justamente por não compreender aquilo lá, né? Então, primeira coisa, o cliente ele não entende aquela língua em que os testes estão definidos, né? É a mesma coisa, sei lá, que você pegar para o cliente escrever lá os testes em francês e dar para ele falar: e aí, vê se é isso mesmo que você quer que eu teste, né? Aí, como ele não entende francês, ele não vai entender nada. A mesma coisa se você escrever ali em Java, em C Sharp, qualquer outra linguagem, ele não vai entender bem também, certo? E outra coisa, né? Os testes eles acabam contendo detalhes técnicos a respeito da implementação que para o cliente não só não interessam, como atrapalham o entendimento dele, né? Então vamos supor que para o teste você precisou criar um mock. Para ele aquilo ali ele não tem a menor ideia do que aquilo ali vai significar dentro do teste, né? Então o cliente vira para o desenvolvedor e fala assim: você não consegue definir esses testes, ao invés de você me entregar esse monte de código, você não consegue definir isso aqui numa linguagem que eu consiga entender, para eu conseguir te dizer se é isso mesmo que eu quero ou não? E de repente, até se não for exatamente o que eu quero, eu mesmo escrever algum teste para você, para te mostrar o que é que eu quero. E aí o desenvolvedor pensou assim: eu acho que eu consigo, certo? E
Aí que veio o BDD. Certo? Então vamos falar um pouquinho aí sobre o BDD e depois vamos ver um exemplo de um framework que, no caso a gente vai ver um framework em Java, o JBehave, que permite que a gente implemente esse BDD aí na prática, certo? Então, assim, a ideia do BDD, né, foi trocado ali a palavra teste por behavior, né, que seria aí comportamento, né? Então o BDD ele entende que o TDD, na verdade, quando você está escrevendo o teste, você não está bem escrevendo um teste, mas você está escrevendo uma especificação do comportamento que você quer que a sua classe tenha. A diferença do TDD é que ele é para outros tipos de especificação, é que é uma especificação executável, certo? Então você consegue ir lá, rodar os testes e verificar se aquele comportamento é o comportamento que você gostaria de ter. Gostaria que a sua classe tivesse, certo? A questão é o seguinte, o TDD ele escreve esse comportamento no formato de um teste, o que nem sempre às vezes é intuitivo para você definir um comportamento, escrever isso na forma de um teste, certo? Então, usando o BDD, a ideia é definir esse comportamento que a gente quer em texto claro, né? Numa sintaxe que o cliente ele possa colaborar e ele consiga entender. Tá? Então a ideia é o cliente poder olhar e falar: esse cenário está certo, esse cenário está errado, ou esse cenário precisa de mais isso, ou eu quero colocar mais um cenário aqui. E conseguir ele mesmo fazer isso. E essa especificação que a gente vai escrever em texto claro, na verdade ela vai servir para gerar os testes automatizados. Ou seja, a partir dessa especificação vão surgir testes automatizados. Certo? Então a gente tem aí a grande diferença, né, entre o TDD e o BDD. Tá? Enquanto no TDD a gente está desenvolvendo testes de unidade e integração, certo? No BDD a gente já está preocupado muito mais com o negócio do cliente, que seriam ali os testes mais funcionais e de aceitação, certo? Então, assim, quando no TDD muitas vezes a gente vai lá desenvolver a classe que faz o log, né? Que talvez pouco interesse para o cliente. Talvez interesse para o cliente, quando eu fizer isso, eu quero que seja feito um registro de auditoria. Isso interessa para o cliente. Não, quando ele põe o log tem que ter não sei o que lá. Certo? Então, quando a gente está trabalhando com BDD, a gente, digamos assim, está trabalhando com um alto nível, assim, um nível mais de regra de negócio. Certo? Aí você fala assim, mas eu poderia usar o BDD para desenvolver a classe? Eu poderia, mas talvez não. O cara que vai usar a classe de log não é o cliente, é um desenvolvedor. Então, para ele, talvez seja melhor o TDD, que é o teste definido em linguagem de programação. Né? Agora, se o que você está definindo é uma classe que testa a regra de negócio, né? E que tem a ver com seria ali próximo de um teste de aceitação, é um cálculo, alguma coisa assim, isso daí já se encaixa muito mais no jeitão do BDD. Né? No TDD a gente usa aí a linguagem da tecnologia que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se a gente está fazendo código em Java, se a nossa aplicação é em Java, os testes vão ser em Java. Se a gente está fazendo a aplicação em Ruby, os testes vão ser em Ruby. Certo? E no BDD a gente está falando aí de usar a linguagem de negócios.
certo? Que seria aí uma linguagem muito mais próxima aí do cliente, né? Uma linguagem escrita. Obviamente vai ter algum formato ali para que o framework de BDD consiga entender aquela especificação, mas é um texto que o cliente perfeitamente pode entender, e ele entendendo aí qual que é a estrutura desse texto, ele também pode estar colaborando com isso. Ok? Bom, eu imagino que nesse momento todo mundo deve estar imaginando, nossa, o negócio vai interpretar texto, deve ser uma complicação sem fim, né? Eu quando escutei a falar desse negócio de BDD, eu falei, nossa senhora, imagina para interpretar esse texto aí, né? Como é que vai ser esse negócio, né? Então já achei que fosse ser extremamente complicado, né? Certo? Mas assim, a verdade é que não é muito mais simples do que a gente imagina, tá? Então, assim, muita gente, né, se você fica, poxa, mas eu vou criar ali um vocabulário, né? Vou ter que criar um compilador do texto, né, e tal. Não, é muito fácil mesmo. Então vamos ver aqui como que o JBehavior funciona, que eu acho que vai ficar claro para todo mundo como que isso daí, essa questão do texto claro, não vai entrar, digamos assim, na frente, não vai ser um fator que vai atrapalhar a adoção desse tipo de prática. Tá? Então, para isso, a gente vai usar aqui um exemplo, né, durante os slides aqui, que seria aí uma máquina de troco, né, uma change machine, né? Então, o objetivo dela é, por exemplo, estar retornando o menor número de moedas para uma quantidade de dinheiro. Então, por exemplo, fala assim, eu tenho que dar um troco de 33 centavos, né? Qual que é a menor quantidade de moedas que eu consigo dar, né? Certo? Para dar esse troco. Certo? Então, vamos pegar isso aí como exemplo para a gente ver aqui como faz, e depois, dentro desse exemplo mesmo, vamos ter um hands-on aí que vai estar num outro vídeo. Certo? Então, o formato do texto é basicamente esse daí, né? Given a change machine, né? Ou seja, dado que eu tenho uma máquina de troco, when I ask for change of 0.01, ou seja, quando eu peço o troco para 0.01, then it returns de 1 centavo coin, né? Então ele vai retornar a moeda ali de 1 centavo. Certo? Então, esse aí é o jeitão que eu escrevo, né? Então, isso daí, ele tem esses 3 passos, né? Que é o given, o when e o then. Certo? Então, o given, ele é uma pré-condição. É o que você tem antes de começar o teste. É mais ou menos aquele negócio. Se você está testando uma classe, as informações que você vai colocar ali no given vão ser aquelas informações que você precisa para criar essa classe nas condições que você quer. Certo? E aí você tem o when, que é a ação. É o que você está querendo testar. Certo? E depois você vai ter o then, que é a pós-condição. Ou seja, o que você espera que tenha depois daquela ação. Qual que é o resultado daquela ação. Certo? Essas 3 palavras-chave, né, que ele utiliza aí, o given, o when e o then, o JBehavior, ele permite que ele tem vários pacotes de língua, né, que permite que você adapte, né, esse vocabulário aí para várias línguas, né? Quando eu estou falando língua aqui, não é mais linguagem de programação, é língua mesmo, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, em português, acho que é dado, quando e então. Certo? Então, assim, na apresentação tá tudo em inglês, né? A gente vai ver a sintaxe em inglês, mas a gente vai ver que são poucas palavras, né, que ele utiliza.
e perfeitamente você pode utilizar ela aí em outros idiomas, tá? Então, se você está implementando, se o seu cliente é japonês, né, você vai conseguir definir aí em japonês aí quer dizer, não sei se japonês tem um pacote de idioma, mas deve ter, certo? Bom, eu posso ter, por exemplo, dentro de um mesmo cenário, né? Ou seja, dentro de uma mesma pré-condição, né? Que seria ali o given, né? Eu posso ter vários pares de when e them, né? Então eu posso colocar ali, por exemplo, given a change machine, e aí colocar vários. Olha, quando eu pedir o troco para 0.01, tem que me dar a moeda de 1 centavo. Quando eu pedir o troco para 0.05, ele tem que me dar a moeda aí de 5 centavos. Certo? Então, você pode ter mais ações e pós-condições dentro ali do mesmo cenário. Tá? Ou você pode, dentro daquele mesma verificação ali, né, adicionar outras condições usando o AND. Né? Então, por exemplo, você fala assim, olha, quando eu pedir o troco de 0.01 e estiver sem moedas de 1 centavo, certo? Então, ele vai procurar pela moeda de 1 centavo e vai mostrar que um erro de que está sem moeda. Tá? Então, você consegue, de uma certa forma, estar encadeando essas condições aí. Então, tanto, por exemplo, a ação, né, pode ter mais de uma coisa, né? Às vezes, para você executar uma funcionalidade, às vezes você precisa de mais de uma chamada de método, né? Alguma coisa assim, né? E a mesma coisa para a pós-condição, né? Pode ter mais de uma coisa que você queira verificar na pós-condição, certo? Então você usa o AND nesses casos, certo? Bom, o cenário, tá? Então, assim, esse cenário, ele não tem, digamos assim, na prática, né, na definição do teste, né, ele não tem, digamos assim, um papel lá muito importante, né? Mas para a semântica, né, para a estruturação desses testes, esse cenário, ele de uma certa forma, ele divide, né, esses testes, essas condições aí em diversos casos aí, certo? Então eu tenho ali esse cenário, né, que eu posso dar um nome. Então eu coloco ali, por exemplo, simple coins, né, ou seja, então eu vou juntar ali o cenário em que eu tenho só uma moeda de troco, certo? Então vou colocar ali, por exemplo, todos esses testes aí, certo? E dentro de vários cenários, eles são agrupados no que ele chama de narrativa, né? Então ele tem aí essa narrativa, né? Então a minha narrativa, por exemplo, seria aí o Change Machine, e dentro dessa narrativa eu tenho vários cenários. Então eu posso colocar ali o Simple Coins, né, como cenário que para que o troco é moeda simples. Aí eu, por exemplo, posso adicionar um novo cenário que seria ali mais moedas do mesmo tipo, que são aqueles casos em que a máquina dá o troco todo com a mesma moeda. Então, no caso ali, por exemplo, 2 centavos, né, seria 2 moedas de 1 centavo. Certo? Bom, muitas vezes esses valores, né, que a gente coloca, eles podem ficar muito repetidos, certo? Então, no caso aqui, por exemplo, eu falo assim, olha, eu vou ter que fazer ali
esse mesmo teste, né, do when e then para moeda de 1 centavo, de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, certo? Então, eu consigo criar uma tabelinha, tá? Essa tabelinha aí, no caso, perfeita para, por exemplo, funcionalidade que tem algum tipo de cálculo, certo? Então eu coloco, né, como se fosse uma tagzinha, né, entre o menor maior, né? Então, por exemplo, eu coloquei ali value e coin como variáveis ali naquela definição, e depois eu vou e crio uma tabelinha, né, colocando aí o que vai entrar no value e o que vai entrar no coin, e ali eu consigo criar vários cenários, certo? Note que isso daí também é um texto, certo? Bom, agora que vem o grande pulo do gato, né? A gente aprendeu aí, digamos aí, essa aí é a sintaxe que você vai ter que ensinar para o seu cliente, né? Ele vai estar escrevendo os testes nesse formato, tá? Então, agora que vem o pulo do gato, que é você traduzir esse texto claro, né, que você está escrevendo nos testes, né? E aí que eu acho que muita gente acha que vai complicar, e na verdade é muito mais simples do que vocês imaginam, tá? Então o que acontece? A gente vai ter uma classe que vai definir esses passos, né? Os passos aí given, when e then, certo? E vai mapear cada um desses passos para um método, certo? Então eu vou ter ali, por exemplo, um método chamado createChangeMachine, que ele vai chamar quando eu tiver um given a changeMachine, certo? Eu vou ter um método changeFor, que ele vai chamar quando tiver um when I ask for change of, e ali ele coloca aquele símbolo ali, o cifrão, né, com value, certo? E aquilo ali meio que define uma variável. Aonde vai entrar a variável? O que o cara passar ali como valor, isso daí vai entrar o quê? Como um parâmetro daquele método, né? Então eu mapeio ali utilizando o @named, né? A anotação @named, e aí falo, olha, esse parâmetro é a variável value que está lá na outra anotação, certo? Então, o que o cara, no caso aí, o JBehave, ele já tem algumas conversões de tipo, certo? Então ele permite, por exemplo, que você receba ali, você já defina, por mais que a pessoa coloque ali como um texto, na verdade, que ela está escrevendo, quando você coloca o tipo da variável como double, o JBehave vai pegar aquele 0.01 que você colocou lá e vai fazer uma conversão para double, certo? E assim por diante, né? Equivalente aí no dem. Tá? Então você vê, mapear aquelas regras lá para o código não é lá uma coisa assim extremamente complicada, certo? Então essas anotações elas são usadas aí para estar mapeando aquelas sentenças lá aquelas frases, né, para os métodos. Então aí de uma forma mais detalhada, né, aquela palavra inicial, o given, when e then, ele vai utilizar, ele mapeia para a anotação, certo? Aquele texto ele mapeia para o que você coloca ali dentro da anotação, e o parâmetro, né, você define usando o cifrão dentro da frase, né, o que você quer que seja considerado uma variável, certo? E você identifica, né, usando o named, qual que vai ser o parâmetro do método que vai estar recebendo o que tiver no lugar daquela variável dentro da frase,
Tá anotando, observando aí que você pode ter mais de uma variável por frase, quantas você quiser, contando que você mapeie ela para os parâmetros. Certo? Não sei por que, quando você usa uma table, você tem que, ao invés de usar cifrão no lugar da variável, você tem que utilizar o menor maior, né? Essa tagzinha aí. Certo? Por que fizeram isso? Não sei. Mas você pode. Fala assim, mas e se eu tiver os dois casos? Né? Eu quero tanto poder definir direto no texto, quanto eu quero poder definir usando a tabela. Né? A gente tem vou até pular aqui. A gente tem aí o alias, né? Então eu posso mapear para mais de uma frase, né? Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, esse método change for, ele pode ser usado tanto para I ask for change of, tanto quanto o cara passar lá I ask how many coins for, certo? Muitas vezes dentro do negócio do cliente, né? Às vezes ele se refere à mesma coisa de formas diferentes, né? Certo? Então, por exemplo, no caso do português propriamente dito, né? Então, imagina, por exemplo, você coloca, por exemplo, você vai passar o nome de um produto ali para uma frase, né? Então, imagina que a sua frase seria when, né? Quando eu comprar uma. E aí o cara passa o que ele quiser. Aí você bota lá, uma cadeira, né? Certo? Aí você fala assim, mas eu posso colocar, por exemplo, quando eu quero comprar um computador, por exemplo. Certo? Então, o que acontece? Fica muito esquisito, né? Você botar cadeira, né? Certo? Parece a minha tia que ela fala. Outro problema que às vezes acontece com isso por exemplo, com plural. Né? Muitas vezes fica esquisito, né? Você passar alguma coisa e não usar o plural, né? Minha tia ela fala que, por exemplo, a moça que trabalha com ela fala R$1, R$2, R$3, R$4. Não, contrário, o filho dela fala R$1, R$2, R$3. A moça que trabalha com ela já é o contrário, fala R$1, R$2, certo? Então fica esquisito. Certo? Então, muitas vezes, principalmente na língua portuguesa, né, para que o texto fique fluente, para que você leia o texto de uma forma, digamos assim, sem ficar esquisito, né, às vezes a gente tem que criar uns alias, certo? Para que a gente consiga, por exemplo, ter a mesma frase com vários gêneros, ou ter a mesma frase usando plural e usando singular, certo? Que pode ser o caso dependendo ali do coisa. Né? Então, por exemplo, você fala assim, você tem, por exemplo, quando você tem um cliente ou dois clientes, né? Então, por exemplo, a variável ali é o número, né? Mas de repente você vai vai fazer duas vezes porque você quer, né? Você não quer que o cara fale lá, né? Clientes, né? Igual lá a mulher fala R$1, né? Certo? E nem quer que bote dois clientes, né? Igual lá a moça fala R$2, né? Certo? Então, para isso a gente acaba usando eles. Vamos voltar aqui no slide que eu pulei. Opa! Certo? Que é assim, uma coisa interessante, né? É que a gente reutiliza aquele mesmo método várias vezes, né? Então, por exemplo, aquele when I ask for change of, né? A gente vai estar reutilizando, né? O mesmo método vai estar sendo chamado em vários testes, certo? Então, sim. Aí você fala assim, mas nunca vai aparecer uma frase nova? Sim, pode aparecer frases novas, certo? E o JBehave, no caso dele rodar e ter uma frase que não está mapeada ainda, ele te avisa, olha, isso aqui não está mapeado ainda,
certo? E ele te dá até o bizu, ó, tá aqui, ó, pra você mapear lá, certo? A gente vai ver aí no hands-on como que isso aí funciona, né? Mas é interessante que a gente reutiliza aqueles métodos, né? A gente pode ver que o then it returns alguma coisa, certo? Também também se encaixa aí nesse aí que pode ser reutilizado, certo? Tranquilo? Então, vamos ver aqui como que roda isso, né? Bom, tem uma classe, né? Que é essa classe configuration aí, que tem esse método configuration, né? Que estende aí esse JUnit Story. E essa classe, ela vai meio que ser responsável por configurar como que você vai executar esses testes do JBehave, tá? Então, essa classe aí você só tem que definir ela uma vez, certo? Para uma narrativa, né? Então vai ser a mesma configuração. Então, por exemplo, nessa classe você pode definir como que você quer que seja o output, certo? Então, no caso ali, por exemplo, pode ser em HTML, pode ser em TXT e etc. Por exemplo, de onde que você quer que ele leia aquelas informações, certo? Mais o que? Você pode, por exemplo, falar assim, olha, eu quero que o cara leia esse texto aí que define os testes, por exemplo, de um wiki. Certo? Ah, eu quero que ele gere um HTML e coloque no diretório tal, né? Eu quero que ele leia em português, né? Então tem várias configurações que você consegue adicionar ali de como ele vai interpretar, onde ele vai pegar esses arquivos, etc. Certo? A questão é o seguinte, isso daí, muito provavelmente, se você for utilizar o BDD em algum projeto, você vai utilizar isso uma vez só. Né? Você define, né, uma vez como ele vai executar e a partir daí você vai reaproveitar esse código aí para todos os outros, né? Certo? Mas é interessante ressaltar que o JBehave, no caso, que é o que a gente está vendo, ele tem várias opções de configuração aí que permite que você consiga, né, adaptar ele a vários ambientes diferentes, certo? E aí tem uma convenção de nomes, né, que é aquele find changes, né, que é essa classe aqui, certo? Você cria lá o findChanges.story, né, que é aquele arquivo texto onde que você quer que ele leia. Obviamente isso daí você consegue ou estender ou utilizar alguma outra classe dele mesmo para configurar, digamos assim, como que vai ser esse default, certo? E aí, quando você executar, ele vai te gerar esse caso aí que eu estou mostrando o output em HTML, certo? E aí ele te mostra a execução, né? Por exemplo, observe aí, né, que ele tem aí nesse simple changes, né? Ele tem a execução ali daqueles dois cenários, né? Certo? Que é o de 1 centavo e 5 centavos. Ele usou aquele recurso da tabela e ele mostra a execução de cada um dos casos, né? Então, para 0,01 e 1 centavo, para 0,05 e 1 centavo. E aí, por exemplo, observe ali que embaixo, né? Ele coloca ali tem um teste ali que falha, né? E ele mostra, olha, a falha foi essa daqui. E, por exemplo, no caso ali, se tiver alguma linha que não foi executada, ele mostra como not performed.
certo? A mesma coisa ele também mostra quando tem, por exemplo, alguma frase que você não mapeou, né? Então ele te mostra aquela frase como não mapeada ainda, né? Ou seja, qual que é a ideia? Por exemplo, às vezes o cliente ele pode ir lá e escrever o arquivo da forma que ele quiser, né? Obviamente respeitando essa ideia do given, when e then, né? Ou o equivalente aí em outra língua, certo? E depois você vai mapeando essas frases que o cliente escrever para o seu código, certo? E aí essas figuras aí eu tirei do próprio site do JBehave, né? Que de uma certa forma é um resumão aqui do que a gente viu de como utilizar ele, né? Então a primeira coisa, você escreve uma história ali em texto claro, né? Você define ela dentro desse formato. Em seguida, você mapeia esses passos para a sua classe. Observe aí que é um pojo. O que é um pojo? É aquela classe que é um nome que deram para uma classe que não tem nada de especial, né? Plain Old Java Object ou Plain Ordinary Java Object, né? É o famoso pojo, é um nome feio pra caramba. Mas essa classe aí é um pojo, ou seja, você não precisa herdar de ninguém, você não precisa implementar nada, é simplesmente uma classe que você coloca ali as anotações nela, certo? Você configura as histórias, né, a partir daquele JUnit Stories, né? Certo? E aí você executa elas, e ele tem várias formas de você executar. Você pode executar usando o Eclipse, pode usar o JUnit, pode usar o Maven, o Ent, né? Tem várias formas aí de você executar. E aí, por fim, ele vai gerar o report, né, no formato que você pediu, certo? Então, como você pode configurar esse formato, você pode até, por exemplo, sei lá, botar o logo do seu sistema, o logo da sua empresa, né, no template lá de HTML que ele gera e tal, para ficar bonitinho. E ele vai e gera esse report aí dos testes no formato que você quiser. Certo? Então, espero que com essa apresentação tenha ficado mais claro não só quais são os principais conceitos do BDD, as diferenças dele do TDD, que na verdade muita gente separa, não, tem o TDD e tem o BDD. Eu considero o BDD como um tipo especial, digamos assim, de TDD. Então eu incluo ele dentro da categoria de TDD, certo? Só que é um estilo diferente de fazer isso, certo? E com o JBehave espero que tenha ficado claro, né, como fazer isso e que tenha também conseguido mostrar que não é lá um bicho de 7 cabeças você fazer esse mapeamento do texto, né, para o teste. Tá ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês.